E bom dia a todos os presentes, a todos que estão nos assistindo nas salas de videoconferência nas diretorias de ensino e todos aqueles que estão nos assistindo por streaming. Estamos dando início agora a mais uma palestra do ciclo de palestras para o ensino de língua estrangeira moderna, a 10ª e última nesse ano, ação que nós pretendemos continuar o ano que vem, porque tem dado muito certo, as avaliações têm sido muito positivas. Nós sabemos que tem muitos PCNPs que estão utilizando o que está sendo visto aqui em orientações técnicas. Sabemos também de muitos professores que já estão utilizando isso em sala de aula, o que nos deixa muito felizes, porque essa é a intenção, né? Todas essas palestras são para que haja um aprimoramento do professor, uma capacitação para que isso chegue lá na ponta para o nosso aluno, né? Nosso foco é sempre a melhora de aprendizagem do nosso aluno. Ontem nós estávamos numa reunião e o secretário comentou que numa rede do nosso tamanho, com o nosso orçamento, que é impossível que o nosso aluno não tenha um ensino de qualidade. Então, tudo o que é feito é para avisar sempre essa melhora para o nosso aluno. A equipe de língua estrangeira está aqui representada hoje por mim, Silvia, pela Jucimeire, também composta pela Neide, que gostaria muito de estar aqui presente, mas infelizmente a Neide não está bem, então o médico deu uns dias para ela ficar em casa, mas como nem doente ela sossega, ela deve estar nos assistindo, e também pela Ana Paula, que está numa demanda lá na secretaria, mas com certeza deve estar nos assistindo também. Nós contamos sempre nesses eventos com o apoio da Câmara Brasileira de Livros, representada pelo seu Yasuda, que daqui a pouco vai cumprimentá-los. Também sempre com o apoio da Dizal, representada pela Daniela, e pelo Marcelo, também presente aqui hoje. Daqui a pouco a Daniela também vai falar com vocês. Aqui hoje a participação, então, a nossa palestrante, a professora Tânia Chiaro, professora e autora de livros, que já esteve conosco esse ano, e como a palestra foi muito bem avaliada, pediram para que ela retornasse. Nós a convidamos para estar aqui hoje. Para nossa alegria, ela aceitou, para que nós possamos fechar com chave de ouro esse ciclo de palestras desse ano. O objetivo do nosso ciclo é discutir o ensino de língua estrangeira para fins específicos, hoje relacionado à hotelaria. E eu vou passar, então, a palavra para a Jucimeire, para a Daniela e para o seu Yasuda. Só reiterar o que a Silvia já comentou, e que eu gosto sempre de falar em toda a videoconferência, porque como professora da rede, eu sou professora de inglês, é uma preocupação que nós temos como professores e equipe curricular, que cada evento programado e pensado pela equipe curricular tenha sempre como princípio o aprimoramento linguístico, o aprimoramento de práticas pedagógicas, do PCNP, do PC, do professor, para que chegue no nosso aluno. Então, é sempre uma preocupação, é realmente com chave de ouro que a gente vai fechar a videoconferência, porque a anterior da professora Tânia foi muito bem avaliada, a equipe vai rediscutir os moldes das videoconferências, como elas têm sido feitas, mas a gente acredita que para o próximo ano a gente também vai ter um ciclo de palestras nos mesmos moldes ou num modo diferente, com a mesma qualidade que foi oferecido em 2012. Então, a gente quer agradecer de coração a participação de vocês, que se deslocam da Grande São Paulo, de São Paulo. Foi uma forma também que a equipe pensou em atender esse público que está próximo e que a gente pode convocar. Infelizmente, a gente não pode convocar os colegas das demais diretorias de ensino. O que tenho certeza a equipe gostaria muito, é sempre uma alegria, qualquer encontro que a gente tenha e que a gente possa convocar todos vocês, mas nem sempre isso é possível. Então, a gente quer agradecer de coração a participação de vocês aqui. Eu vou passar então para a Daniela. Olá, bom dia a todos vocês que estão aqui, também as pessoas que estão nos assistindo por videoconferência. É um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês. Espero que vocês tenham aí um bom aproveitamento e que gostem. O tema é bem interessante e muito importante para a Copa que está vindo e para os Jogos Olímpicos, para treinar todo esse pessoal que a gente sabe que vai precisar aprender idiomas para receber os estrangeiros, tá? Uma boa videoconferência para vocês. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar
os professores que estão nas escolas mais distantes. E, em nome da Câmara Brasileira do Livro, queria parabenizar por esse ano de trabalho que a equipe da Secretaria da Educação tem feito com muito brilho, e também aproveitar para parabenizar a equipe da Rede do Saber, que vem dando apoio e com muita competência, né? Da Câmara Brasileira do Livro também, esse ano está finalizando o concurso do Prêmio Jabuti, que é uma premiação de qualidade editorial e gráfica. Então, esse ano foi muito proveitoso para o mercado editorial em termos de produção. Mais de 50 mil livros foram lançados esse ano. E, mais uma vez, quero dar a palavra de apoio às videoconferências e que 2013 também seja tão benéfica e tão útil como foi esse ano. Parabéns e até a próxima. Lembrando que ao final da apresentação vai ser aberto um momento de interação. Para participar é só pedir a palavra, e durante toda a videoconferência vocês podem encaminhar e-mails para o endereço faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. No final também da palestra, nós vamos ter um sorteio. A professora Tânia generosamente trouxe o livro dela para ser sorteado. Sim. A Gisal também trouxe alguns livros. E para participar do sorteio também basta encaminhar um e-mail para o mesmo endereço, né, faleconosco@rededosaber.sp.gov.br, com o nome completo, número do RG e diretoria de ensino. Colocam o nome do evento e no título sorteio. Muito obrigada, Tânia. Bom dia. É um prazer estar aqui de novo. Bom dia a todos que estão nas outras localidades. Esperamos poder fazer uma reflexão hoje que seja bastante proveitosa e que tenha a ver com a nossa prática, que tenha a ver com a nossa realidade. É muito interessante quando a gente consegue dar uma continuidade àquilo que a gente já falou. Então, acho que a proposta de hoje é a gente continuar o nosso papo de onde a gente parou no primeiro semestre. Agradeço a todos vocês que me pediram essa segunda oportunidade, porque é muito gratificante poder falar aos professores. Como vocês podem ver, o tema de hoje tem a ver com duas coisas bastante importantes e que eu venho pesquisando, estudando e praticando há algum tempo. Uma delas é o inglês para fins específicos, que nós começamos a conversar sobre isso no primeiro semestre, as características desse tipo de abordagem. E a outra coisa que a gente vai tentar conversar hoje e juntar um pouco essas duas ideias é a andragogia. Só para vocês terem um preâmbulo disso, desde 1800 e fim de 1800, esse termo já apareceu, andragogia, e quem se utilizou dele foi um autor chamado Knowles, que estudou muito a educação de adultos, e ele definiu a andragogia como a arte e a ciência de ensinar os adultos. A arte e a ciência que é usada para ajudar os adultos a aprenderem. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, quais são as características do adulto, qual é a demanda para ele. Eu acredito que espero que vocês tenham alunos, tanto de ensino médio como de EJA, e que a gente possa falar um pouco pensando neles. Então, o pedido que eu tenho é que vocês, durante a palestra toda, já fiquem imaginando, pensando como seria isso e como isso vai ao encontro daquilo que vocês hoje têm em sala de aula. Para a gente ver se consegue aliar
tudo isso que nós vamos falar hoje com a nossa prática, o nosso dia a dia, e poder fazer uma transformação, fazer uma reflexão em direção a uma transformação. Para quem não assistiu à palestra anterior, eu vou dar uma pincelada naquilo que foi falado, até para a gente também refrescar a nossa memória. Lembrando-se que English for Specific Purposes, ou inglês para fins específicos, se originou na época do pós-guerra, na Segunda Guerra Mundial, depois que, quando os países estavam se reconstruindo, eles começaram a perceber as riquezas que poderiam ser trocadas se houvesse um idioma em comum. O inglês aí foi escolhido como esse idioma e era muito específica a necessidade de determinadas pessoas. Por exemplo, uma troca que fosse no âmbito da ciência, ou das relações comerciais, ou da tecnologia. Então, as pessoas começaram a buscar aprender o inglês para poder fazer esse papel em sua profissão, seja como cientista, seja como comerciante, seja como uma pessoa que estuda e pesquisa tecnologia. E aí, o inglês para fins específicos surgiu. A outra coisa importante da gente lembrar, quais são os fundamentos do inglês para fins específicos. É importante que a gente pense, eu não sei se o som está chiado, quando a gente pensa em inglês para fins específicos, nós nos baseamos numa análise de necessidades. Nós precisamos saber do que precisa o nosso aluno para podermos elaborar esse curso para ele. Então, nós estávamos falando, por exemplo, de hotelaria ou de restaurantes. Eu tenho que conversar com o meu aluno ou com os gestores dessa classe, dessa empresa ou desse estabelecimento, para entender quais são as necessidades que eles têm. Então, nós falamos em situações de uso. Para que aquele aluno precisa saber inglês? Então, em que situações ele vai se deparar com a necessidade de interagir em inglês? Então, os fundamentos do inglês para fins específicos passam por duas análises. A análise de necessidades dos conteúdos, ou seja, dessas situações, desse vocabulário que é o vocabulário específico para ele desempenhar aquele papel profissional, e o que nós chamamos de análise de necessidades de aprendizagem. Como esse aluno aprende? Que base ele tem, que conhecimento prévio ele tem, do que ele precisa para aprender com eficácia. Então, com essa análise de necessidades, nós elaboramos o nosso curso. E ele tem que ser voltado para esse aluno e para as necessidades dele e para o que ele precisa desempenhar. Tudo bem? Ok. Então, se a gente fala que o foco é no aluno, vamos falar desse aluno. Vocês que têm alunos no ensino médio ou em EJA, sabem que esse adulto que vem para a sala de aula, muitas vezes já é profissional e já tem uma experiência na área onde ele trabalha. Então, eu costumo dizer para os professores, ele só não tem o inglês, mas ele tem uma vivência que ele usa diariamente para desempenhar aquele papel. Ele sabe o que ele deve fazer em determinadas circunstâncias profissionais. E isso precisa ser levado em consideração. Isso precisa ser uma contribuição do seu aluno para aquela aula. É importante que a gente pense também que o aluno adulto ele tem condições de refletir sobre aquilo que ele está aprendendo.
Então, isso precisa ser colocado em sala de aula. Em algum momento, nós podemos dar a oportunidade para o aluno de pensar sobre aquilo que ele está aprendendo em relação àquilo que ele vivencia. Ele precisa, e ele pode, ele tem condições de avaliar como usar aquilo que ele está aprendendo no seu dia a dia. E isso torna o aprendizado dele mais eficaz e, portanto, ele vai ter memória a longo prazo daquilo que ele aprendeu, porque ele consegue associar o que está sendo visto em sala de aula com o dia a dia dele. Então, é importante que a gente ofereça a ele a oportunidade de reflexão. Ok? E, lembrando a vocês uma coisa que nós falamos na primeira vez que eu estive aqui, uma citação da autora Robinson, que estuda inglês para fins específicos, e ela diz qual é a medida de sucesso para o aluno de ESP. Então, the student of ESP is usually studying to perform a role. Ele tem um papel a desempenhar e ele está estudando para chegar a desempenhar bem esse papel. Tá? E a medida de sucesso dele, the measure of success is whether they can perform it convincingly. Se ele consegue ser um garçom em inglês de forma convincente, ele tem sucesso. Isso significa sucesso. Se ela, como camareira, consegue pedir permissão para fazer uma limpeza, para recolher uma lavanderia, orientar aquele hóspede para essa lavanderia, o que deve ser feito, a que horas retorna essa lavanderia, isso é medida de sucesso. Então, é um pouco diverso daquilo que a gente pensa como medida de sucesso quando nós pensamos no General English. Tá? Vamos pensar, General English é aquele que a gente tem dado, na maior parte das vezes, como parte do nosso currículo. Se o nosso filho vai estudar inglês num instituto de idiomas, ele vai estudar General English. Se nós vamos a um instituto de idiomas, nós vamos estudar General English. Então, quais são as grandes diferenças entre General English e inglês para fins específicos que precisam estar muito claras para nós, principalmente se nós formos elaborar um curso de inglês para fins específicos, ok? Então, o que nós temos que ter em mente? Os objetivos do English for Specific Purposes são muito mais específicos, como se diz na própria nomenclatura da abordagem, que os objetivos do General English. Né? Hoje, quando nós pensamos em termos de currículo, nosso currículo, ele tem objetivos muito mais abertos e abrangentes. Talvez até mais flexíveis, certo? Em termos de conteúdos, é completamente diferente. Um garçom não vai aprender, ou uma camareira não vai aprender diálogos do tipo eu fui ao cinema ontem, o que você fez? Eu fui visitar a minha família. Eles não têm necessidade disso. Então, o inglês, para fins específicos, tem conteúdos específicos. E ele é tão específico que ele não vai sair disso, ele não tem necessidade de sair da especificidade das situações de uso dele. E, como adulto, se ele fizer isso, ele também pode se desmotivar. Porque, afinal de contas, ele está ali para aprender como ser, por exemplo, uma camareira em inglês. E isso pode ser um questionamento desse aluno. Tá? As atividades que a gente propõe para um curso de inglês para fins específicos são atividades que pratiquem ou que façam esse aluno praticar aquilo que ele vai fazer profissionalmente. Então, vamos pensar, uma secretária precisa escrever e-mails, responder cartas, atender telefone.
ela vai treinar no curso de inglês para fins específicos exatamente isso. Você vai dar a ela, como professor, oportunidades de prática que tenham a ver com o papel que ela representa ou que ela faz como profissional. Se você pensar num curso de inglês específico para uma camareira, ela não precisa escrever e-mails. Então, do que ela precisa? Ela vai precisar de uma desenvoltura oral, uma comunicação verbal mais pronta, mais desenvolta. Então, é isso que você vai treinar com ela. Ela vai precisar de uma pronúncia que seja adequada para que ela possa se comunicar com esse hóspede estrangeiro e tenha uma compreensão. Você vai treinar a pronúncia. Então, as atividades têm a ver e vão até reproduzir aquilo que ela faz profissionalmente. E você vai praticar aquilo que ela precisa saber. Ok? Em termos de tempo de estudo, o inglês para fins específicos é curto. Tá? Nós temos realizado cursos de 120, 130 horas, o que dá aproximadamente 1 ano. Mais do que isso, tudo bem, você pode até ter mais conteúdos, mas não muito mais do que isso. Porque depois dessa fase, o aluno até pode se interessar por aprender inglês e dar continuidade a isso, saindo do inglês específico e indo para o geral. Porque aí ele já alavancou, já se sentiu seguro, e aí ele vai além. E aí, gente, ele tem mais maturidade para isso, porque ele já tem também mais autoconfiança. E isso acontece muito com os nossos alunos. Começa com o inglês para fins específicos, sente que sim, eu posso aprender inglês, e aí se interessa em seguir. Mas o tempo do inglês para fins específicos é um tempo limitado. Você, quando criar o seu curso de inglês para fins específicos, tem que pensar: quanto tempo eu preciso para esses conteúdos? Às vezes, 6 meses é suficiente. Tá? E, por fim, o público-alvo. Se você tem um curso específico para camareiras, ele vai ser para camareiras. Não dá para você juntar as secretárias e as camareiras. Porque elas não vão ter convergência de conteúdos. E isso acaba tornando o teu curso mais longo. Porque aí você vai ter de atender os 2 públicos. Então, o teu público-alvo também é um público-alvo específico. Ok? Vamos falar um pouquinho agora, guardem essas informações sobre inglês para fins específicos e vamos mudar rapidamente de assunto e depois a gente tenta juntar os 2. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação de adultos. Eu vou pedir para vocês, em pares ou em pequenos grupos, tentarem, nesses próximos 2 ou 3 minutos, pensarem um pouquinho sobre quais são as diferenças na prática que vocês sentem na sala de aula quando vocês estão ensinando crianças e estão ensinando adultos. Se vocês já usam alguma estratégia diferente, se vocês já sentem alguma necessidade diferente, vamos conversar um pouquinho. Convido as pessoas das outras localidades a fazer o mesmo e aí a gente vai retomar a palestra a partir dessa reflexão de vocês, ok? Fiquem à vontade. Conversem com as pessoas que estão ao seu lado. Está fechado?
Quando eu falo, parece que está o ar, sabe, assim. Eu achei que não estava bom o som. Tá bom, então tá bom. Então tá bom. Não, tá fechado, a Aline falou. Esse cabelo na minha cara está me caindo. Isso aqui está me irritando. Ok? Podemos ir voltando? Parece que tem bastante papo, né? E eu ainda vou deixar vocês com vontade de falar. A gente não vai conversar sobre o que vocês conversaram agora, a gente vai deixar mais para o final. E aí eu vou falar algumas coisas para vocês e com o que eu vou falar a gente consegue amarrar melhor a nossa conversa. Tá? Vamos lá. A andragogia, como ela é essa arte e ciência de ajudar o adulto a aprender, ela parte de alguns pressupostos sobre os adultos. Coisas que foram observadas na diferença desse modelo andragógico para o modelo pedagógico. Tá? Então, nós vamos conversar sobre 6 características que o adulto tem e que provavelmente vocês já vão sentir, conforme nós conversarmos, que vocês, como aprendizes, têm isso e os alunos que vocês têm também têm essas características. E nós temos que pensar que, se essas características existem, como é que nós podemos ajustar a nossa forma de ajudar esses adultos a aprenderem a essas características, ok? Então, a primeira coisa é que um adulto ele tem a necessidade de saber por que ele vai aprender determinada coisa. Talvez a gente possa começar ao contrário. Ele tem a necessidade de saber o que ele vai aprender, por que ele vai aprender e, muitas vezes, como ele vai aprender. Ele quer saber. Tá? Ele tem essa necessidade, porque isso vai dar a ele a possibilidade de dizer, sim, isso tem valor, ou não, isso não tem valor para mim. Então, isso é uma característica do adulto e a gente tem que levar em conta que ela está presente. Quando a gente vai dar aula para esse público, ela está presente. Ele tem uma disponibilidade para aprender conforme o que ele achar que aquilo, se ele achar que aquilo tem valor ou não. Então, ele vai estar disponível a aprender alguma coisa que ele sinta que vai agregar valor para a prática dele, para a vida dele, para as tarefas dele. Que vai, talvez, solucionar um problema que ele tem. Se ele não sentir isso, ele não se engaja. Ok? O aluno também, o aluno adulto, ele é autodirigido. O que significa isso? Ele conduz o seu processo
de aprendizagem. Ele prioriza, ele descarta, ele decide o que ele acha que deve ser feito. Eu me lembro de uma história, eu tinha um aluno, em um dos institutos de idioma onde eu dei aula, ele chegou para mim, um adulto, e falou, olha, eu não vou fazer lição de casa. Acho que até já contei isso aqui uma vez. Não vou fazer lição de casa porque não tenho interesse em fazer, não tenho tempo, não vou... Aliás, ele nem falou de tempo, ele falou, tempo eu tenho, mas não é minha prioridade. Eu venho à aula, aprendo aqui. Ele tinha todas as razões e ele estava dando para mim todas as explicações. Ele tinha consciência disso. A gente sabe que como a lição de casa é importante para o nosso aluno, mas ele tinha justificativa. Eu acho que isso, e a gente pode pensar nessa palavra, é a responsabilidade. O aluno ele é responsável por dirigir o seu processo. E se ele é responsável, ele tem que responder às consequências daquilo que ele fizer e daquilo que ele não fizer. E muitas vezes a gente não pensa nesse aluno como uma pessoa responsável por suas escolhas. Talvez a gente pense até que deveria convencê-lo do contrário, que ele deveria fazer coisas que a gente acha que são importantes. Então, ele é autodirigido, ele se faz responsável, ele estabelece os limites daquilo que ele vai fazer e ele estabelece os recursos que ele vai usar. Ok? Ele tem a experiência como base do processo de aprendizagem dele. Então, tudo que ele aprendeu na vida é importante. Tudo que ele aprendeu na vida é bagagem. Tudo que ele aprendeu na vida é subsídio. E a gente, como professor, pode usar isso. Aí, imagina uma classe cheia de adultos, cheia de histórias diferentes de vida, cheia de experiências diferentes de vida. Eu posso dar aulas, por exemplo, para pessoas dentro de um hotel. Eu estou dando aula para uma camareira junto com um segurança e um mensageiro, porque eles têm pontos em comum da atuação deles no hotel. E quanto uma camareira pode ensinar da experiência de vida dela dentro do hotel, profissionalmente, para esse segurança, para esse mensageiro, quanto pode se trocar aí? Isso é uma fonte de recursos muito rica, se a gente conseguir partir da experiência desses alunos. Ok? E os dois últimos princípios, que são, como eu disse para vocês, são princípios para um modelo de aprendizagem andragógico. São esses dois princípios. Orientação pragmática. O aluno vai aprender, como nós estávamos falando, aquilo que resolve ou ajuda-o a resolver problemas. Tem que ser um aprendizado concreto. Precisa estar relacionado com a vida, ou com a tarefa que ele tem a cumprir, ou com o desempenho que ele quer alcançar. Se ele não sentir isso, ele não se motiva. Essa orientação prática de uma coisa concreta que ele vai alcançar é muito importante para ele. Ok? E, por último, pode até ser interessante, talvez nós não pensássemos dessa forma se nós não víssemos esse princípio escrito, a motivação intrínseca é mais importante do que a extrínseca. Não é para melhorar, ganhar mais ou mudar de trabalho.
né, ou para ganhar ter uma promoção. Ele aprende, ele faz aquele curso, ele se debruça, né, nos livros lá para estudar, porque ele quer se sentir mais autoconfiante, ele quer ter um reconhecimento, ele quer pensar que ele se realizou pessoalmente. E isso é muito mais importante, como diz o autor, a motivação interna é muito mais, leva esse aluno muito mais a buscar esse ensino, essa aprendizagem, do que as motivações externas. Ok? Bate um pouquinho com aquilo que vocês conversaram, essas características e talvez algumas estratégias. Ok. Então, vamos ver como é que a gente faz. Agora eu estou pensando em inglês para fins específicos e andragogia, e pensando em alguns pontos de convergência. Como eu tenho estudado bastante sobre isso, de repente eu comecei a pensar, puxa, mas a andragogia fala isso, mas no inglês para fins específicos a gente também faz isso. E aí eu comecei a pensar, puxa, esse é um caminho importante de reflexão. Interessante da gente pensar como unir essas coisas, ou como pensar nessas duas coisas com pontos em comum. Ok? Então, vamos pensar de uma forma geral, a andragogia, ela pede a participação do aluno na elaboração do curso. Se você for ler sobre andragogia, você vê o aluno participa do plano de aula, da análise de necessidades, de como serão feitas as avaliações. Ok? No inglês para fins específicos, a gente faz a análise de necessidades ali, cara a cara com o aluno. Então, é um ponto de convergência, né? A andragogia diz que você tem que tratar das especificidades daquele aluno adulto. No inglês para fins específicos, a gente vai falar das necessidades específicas daquele aluno. Outro ponto importante de convergência. E a gente tem também o papel do professor, que eu acho que provavelmente é uma das coisas que vocês conversaram aí. O professor, o papel do professor, a atitude do professor com uma criança e com um adulto é um papel diferente, né? Então surge aquela palavra que alguns gostam, outros não tanto, do facilitador. O professor, para o ensino de adultos, ele tem um papel de facilitador. E ele vai deixar na mão do aluno o processo de aprender. Ele é um mediador disso. Ele é um mediador, mas o processo acontece no aluno. Tá? Então, é um processo muito mais colaborativo e compartilhado do que você teria no modelo pedagógico. E a gente até tem que tomar cuidado quando fala de modelo pedagógico e andragógico, porque o próprio Knowles, ao rever seus estudos, pensou que esse modelo andragógico não precisava ser necessariamente para adultos. Ele poderia ser um modelo usado também com as crianças. Então, não tem só a ver com você promover a educação de adultos. Muitas das coisas sobre as quais nós estamos conversando, talvez a gente pudesse usar com os alunos, as crianças também. Né? Então, assim, por isso que a gente fala de modelo andragógico e modelo pedagógico. Ok? E agora, eu pensei de mostrar para vocês alguns exemplos práticos do nosso dia a dia, do como que a gente pode fazer isso dentro de inglês para fins específicos, para adultos, num modelo andragógico, porque as coisas convergem. Ok? Primeira dica.
informar os alunos sobre os conteúdos. Ele quer saber o quê, por quê e como? Vamos falar para ele. E nesse momento que a gente já tem um currículo pronto para aquela determinada fase, não significa que ele não possa colaborar. Por que não? Então, eu posso dizer a ele, eu planejei isso para você, por causa disso, por determinados objetivos que a gente tem. O que mais pode ser colocado aqui? E aí, trocar uma ideia com ele e adicionar as coisas que sejam relevantes se ele colaborar. Então, aqui, por exemplo, é como se fosse um escopo de um capítulo com as situações de uso que nós pensamos para esse determinado mensageiro. Então, o hóspede chega, depois você leva, ao levar o hóspede até o apartamento ou o quarto, você conversa com esse hóspede sobre o hotel, você pode já fazer uma propaganda dos restaurantes, dos horários, do que se serve, que você está caminhando com ele. Depois você chega ao apartamento, aí você tem que mostrar para ele esse quarto, onde liga o ar-condicionado, onde está o frigobar, que número ele pode discar quando ele precisar de atendimento, certo? E, por fim, tem o check-out. Então, você pode chegar para o teu aluno e falar, olha, eu preparei isso para você, dentro das necessidades que você me disse que tem, e, junto com isso, vão acompanhar determinados conhecimentos como vocabulário, números, você precisa disso. Você poderia já ter feito análise de necessidades, montado esse escopo, chega para ele e fala, o que mais? Você precisa de mais alguma coisa? E troca ideias. Essa colaboração vai ser importante para ele e para você. Um outro princípio da andragogia, né? Quando eles falam do facilitador, é porque o professor aprende tanto quanto o aluno nessa troca. Né? Muitas pessoas, com a minha experiência de 20 anos de hotelaria, perguntam se eu fiz hotelaria na faculdade, de tanta análise de necessidades que eu já fiz na vida. E aí eu sei dos procedimentos. Mas a gente aprende muito nessa troca. Vamos dizer que você sabe o inglês e ele sabe a profissão dele. E, nesse momento, vocês estão trocando. Você aprende o que ele sabe e ensina a ele aquilo que você sabe. Okay? Então, aqui tem, por exemplo, como se fosse um escopo daquele capítulo, daquilo que ele vai aprender, e você troca ideias com ele e adiciona as contribuições dele. Uma outra dica. Ajude-o a estar disponível para aprender. Como seria isso? Lembra que ele só está disponível para aprender se ele sentir que aquilo tem valor para ele. Mas, às vezes, pessoal, ele não sabe enxergar esse valor. E não pode ser uma coisa assim, eu vou ensinar você a receber um hóspede à porta, e ele fala, não, eu não preciso disso. E acabou a conversa. Você também tem um papel de convencimento ali do valor das coisas que você imagina que sejam importantes para ele. E aí você vai argumentar. Como que você pode fazê-lo ficar convencido de que ele precisa daquilo? Se ele tem uma orientação pragmática e ele precisa de uma coisa concreta para resolver aquele problema dele não saber algo, aí está um grande gancho. Se ele não sabe fazer, a motivação dele pode ser aprender a fazer. E aí como é que você chega nisso? Você não começa dizendo para ele, mas você não sabe. Você pode começar perguntando a ele o que ele sabe.
Se você pedir a ele, com a experiência que ele tem, que ele te diga como ele faz aquele procedimento, você está começando com a experiência prévia dele. E aí você consegue mostrar a ele o que ele não sabe e precisa aprender. Fica mais fácil de convencê-lo. Ah, eu falo good morning, welcome. Tá bom, e como é que você pega a mala? Ah, eu só faço assim, aponto, pego. Ah, mas e como que você mostra para ele onde é a recepção? Ah, também só mostro. Funciona, professora, tá bom. Tá bom nada, você trabalha num hotel 5 estrelas. Você tem que mostrar ao aluno as coisas que têm valor quando ele não consegue enxergar. Pelo menos no comecinho. Talvez depois ele nem precise que você exerça tanto poder de convencimento. Mas argumenta, questiona. A pergunta é sempre muito estratégica, né? Você joga de volta o problema para ele e ele vai ter que tentar resolver. E ele vai perceber que não consegue ainda. Aí você entra com as coisas novas que você teria para ensinar. Então, aqui, por exemplo, uma foto e diz o seguinte: antes de começar a aprender coisas novas, observe a ilustração e pense um pouco sobre as seguintes questões. Esta situação acontece em minha rotina de trabalho? Consigo pensar em uma forma adequada de resolver isso em português? Eu sei me comunicar nesta situação em inglês? O que eu posso ou devo fazer? E é a hora deles falarem, deles contribuírem. E é aí que você vai ver o quanto o seu aluno sabe, o quanto ele não sabe e o quanto ele precisa aprender. Partir daquilo que ele sabe também é ótimo, porque você vai valorizar o que ele sabe. Ok? É muito importante, já que nós estamos falando desse adulto que só aprende aquilo que ele acha que tem valor, ou que é associado à prática que ele vai ter no dia a dia, a tarefa que ele vai ter no dia a dia, que você consiga fazer essa associação para ele. Então, associar aquilo que ele vai aprender com a prática que ele tem do dia a dia. Eu trouxe para vocês um exemplo, que é o seguinte. Vamos imaginar as camareiras aprendendo as peças de roupa e, quando ela retorna com aquela lavanderia, ela precisa entregar, e a gente não quer que ela simplesmente entregue. Ela vai falar alguma coisa. Então, ela poderia dizer, here's your shirt, ou poderia dizer, here are your pants. É um bom momento para a gente falar de singular e plural, sem estar passando pela questão gramatical, mas pela questão de uso. Então, eu posso ter um exercício como esse, que eu tenho as palavras, e ele tem here is your, ele vai marcar número 1. E here are your, ele vai marcar número 2. E ele vai começar a compreender a diferença entre entregar uma peça de roupa e entregar mais, ou entregar algo que, para eles, às vezes, eles não compreendem, porque aqui pants é plural. Então, a gente vai tocar nesse assunto. Mas é uma gramática aliada a uma realidade. Você precisa ensinar isso, mas você não precisa ensinar isso de um jeito que não tenha nada a ver com ele. Você pode fazer de uma forma que ele sinta, puxa, isso contribui para quando eu for tocar a campainha e entregar essa lavanderia, eu fale corretamente. Certo? E mais uma ideia aqui dos equipamentos. Se nós estamos trabalhando com um pessoal da manutenção que conserta os equipamentos do apartamento do hotel, do hóspede, nós precisamos pensar em equipamentos que estão dentro do quarto.
Não adianta eu pensar nos equipamentos que eu tenho na minha casa, colocar geladeira, fogão, porque isso não está lá. Então, eu tenho que fazer uma seleção desse vocabulário. E não ensinar coisas que não sejam relevantes para eles naquele momento. Depois, num curso de General English, ele pode aprender mais coisas. Ok? Nesse caso aqui, eu costumo colocar uma tabela abaixo das fotos, com os nomes, e sem a identificação está nos quadradinhos, está vendo? Número 1, 2, 3. E a tabela está sem a identificação, e aí eles têm que ligar, né, os nomes às figuras, que é uma forma também deles pensarem sobre o assunto. Algumas coisas aí são cognatos, são até fáceis de achar. E outras eles sabem por causa da profissão. Então, quando você tem uma lista de vocabulário assim, às vezes você percebe que, na verdade, de 20 palavras, talvez eles não saibam 5 ou 6. Porque as outras eles têm algum contato. O pessoal da manutenção tem muitos manuais. Os equipamentos, às vezes, são importados. Então, eles já sabem o nome, podem não saber a pronúncia. Tá? Então, isso é importante. Uma outra coisa que também é importante, não tem a ver diretamente com a hotelaria, mas tem a ver com o nosso mundo letrado aí fora. Nós não podemos passar, né, sem esse mundo letrado. É importante que a gente desenvolva essa competência leitora do aluno. Mesmo que seja com perguntas em português sobre um texto em inglês, nós podemos fazê-lo pensar sobre o sentido do texto. Então, você pode fazer alguma coisa do tipo verdadeiro ou falso, e depois ele tem que justificar. Por que é importante justificar? Porque ele vai procurar no texto as evidências do verdadeiro ou falso. E ele começa a ser capaz de encontrar informações num texto de forma geral. E isso é um primeiro passo para uma competência mais abrangente. E é um primeiro passo para você também avaliar se o seu aluno está lendo direito. Que ele pode falar verdadeiro ou falso sem saber exatamente por quê, e na hora que você pede a prova, a justificativa, é que você vai entender como é que ele processou esse texto. Que, às vezes, ele até falou verdadeiro corretamente, mas a razão pela qual ele pôs verdadeiro não é a correta. Então, até isso causa conversa. E é importante, porque você está entendendo aí como seu aluno raciocina. Ok? Nós estávamos falando da responsabilidade do aluno. E nós temos tentado, ultimamente, dar a ele mais responsabilidade para que ele entenda que o processo de aprendizagem é dele. Então, por exemplo, não fazer a correção da lição de casa com ele, e sim dar a ele as respostas, pedir que ele se corrija, e num dia marcado, ele traz as dúvidas da sua autocorreção. É um trabalho de formiguinha, gente. Às vezes o aluno não faz, às vezes o aluno não se autocorrige, mas a gente resolveu fazer isso para ver o que acontece. E estamos trabalhando nisso. Então, como é que também essa responsabilidade pode aparecer? Aqui, a gente tem: faça o teste a seguir, e se você acertar pelo menos 8 das 10 questões, siga para o capítulo seguinte. Ele vai se autotestar. E, em se autotestando, ele vai decidir se ele está pronto para seguir ou se ele precisa revisar alguma coisa.
parece uma super responsabilidade. Pode até ser compartilhada, você pode trocar ideias com ele, mas é uma medida. De repente, é uma medida. Você falar, você sente que isso já foi adquirido, que você pode seguir adiante? É uma forma da gente fazê-lo assumir essa responsabilidade. Tá? Então, autocorreção, tomada de decisão e reflexão sobre o erro. Quando ele traz para você as dúvidas sobre o que ele errou, se autocorrigiu e não entendeu por quê, ele está refletindo sobre o erro. Então, a gente tem as respostas, podemos entregar a eles as respostas, e aí eles vão pensar, se autocorrigir e trazer as dúvidas. Se torna uma discussão muito mais rica do que se você der as respostas para ele, ele marca lá a verdade, certo ou errado. Eu não sei se vocês reparam isso, mas o adulto ele tem muita vergonha de errar. Então, os nossos alunos, por exemplo, a primeira coisa que eles fazem é apagar. E aí é um outro trabalho que a gente faz, que é o seguinte, não tem que apagar, tem que ficar registrado que você errou e a resposta certa tem que estar ao lado. Porque se você conseguir depois voltar nesse exercício e estudar por que você pensou daquele jeito e respondeu de tal forma e era de outra, isso te ensina muito mais do que apagar e pôr a resposta certa. Então, eu sempre oriento os professores que trabalham comigo a tentar esse tipo de correção. Coloca um errado do lado e o correto ao lado para ele poder comparar o que ele fez com o que deveria ter sido feito. Ele não tem que ter vergonha. O erro faz parte do aprendizado. É um processo. E como é que ele vai ficar feliz quando aquilo que ele errou antes ele acerta depois, se ele não sabe mais e ele não tem o registro daquele erro? Ele apagou. Então, eu acho importante a gente dar esse tipo de toque para os alunos. Talvez eles não tenham essa noção. Eles venham aí com crenças muito antigas do que é aprender, do como ele deve se comportar, da forma, o que é esperado dele. Ele acha que é esperado dele que ele acerte tudo. Eu geralmente falo para os alunos, se vocês acertarem tudo, eu perco meu emprego, porque eu não tenho mais razão de ser. Como é que eu vou ajudar, contribuir, se vocês não precisam? Então, acho que eles têm que entender essa importância dessa troca. Uma outra dica é que você coloque o aluno na posição de autoavaliação. Que ele entenda o que ele já fez, onde ele chegou e como é que ele ajusta para fazer mais. Ainda pensando nessas crenças, o aluno vem muito na ideia de que o professor ensina e eu não tenho que fazer nada. É tudo responsabilidade do professor. Enquanto que, na verdade, ele precisa participar desse processo e nós sabemos disso. Então, você pode oferecer feedback para o aluno. Cuidado com isso, feedback honesto. Se ele não está no caminho certo, você tem que dizer. Às vezes é difícil para nós, porque a gente fica meio ressabiada de falar alguma coisa, mas tem que falar. É o jeito de falar, a forma como você... Olha, isso não está 100%, mas pode melhorar. E, para melhorar, o que nós podemos fazer? Tá? Eu acho que ele tem que fazer uma autoavaliação constante. Ele tem que pensar quais foram as estratégias que eu usei até agora, o que deu certo, o que eu descarto, como é que eu melhoro. E também a sugestão dele criar metas para ele, prazos. Não adianta falar uma meta aberta, solta no tempo. Vamos imaginar que vocês estejam estudando esse capítulo de receber o cliente, o hóspede à porta.
da porta até o check-out. Ele tem que se colocar uma meta que seja possível de medir, uma meta mensurável. Então, como ele faz isso? Eu vou estudar, sei lá, 10 minutos por dia, uma situação dessas que você ensinou por vez, até que no prazo de tantos dias eu vá fazer aquele teste que vai ter 10 questões e que eu teria que acertar 8. Se ele coloca um prazo, uma meta com medida, ele é capaz de se autoavaliar. Hoje não estudei os 10 minutos que eu tinha pensado em fazer, estudei 5. E o que isso reflete no resultado que eu estou querendo ter? Ele precisa tomar a responsabilidade pelo processo de aprendizagem dele. E isso é importante que a gente faça com ele, que ensine a ele essa responsabilidade. Tá? Bom, isso é o que eu preparei para falar para vocês. E, como ideia final, acho que a gente tem que pensar sempre o seguinte. Nós sabemos que, independente de criança ou adulto, melhorar o nosso país passa por educação. E nós estamos, nesse momento do Brasil, com essa tarefa nas nossas mãos. Né? Os professores que já passaram, os que estão por vir não estão na sala de aula ainda. Quem está na sala de aula agora somos nós. Então, a gente sabe que, nesse momento, a tarefa é nossa e que nós podemos, sim, realizar grandes transformações localmente. Então, vamos pensar cada um dentro da sua sala de aula, o que pode fazer para melhorar a qualidade daquilo que a gente faz, como é que a gente se recicla, como é que a gente reflete, como é que a gente pede ajuda e troca para um resultado melhor. Então, eu acho que a gente tem que se arriscar mais a fazer coisas novas. Nós temos que nos renovar. Esse ciclo de palestras, as conversas na sala dos professores, elas têm que objetivar uma transformação positiva. Nós precisamos nos transformar para que a gente possa transformar os outros. E aí, sim, fazer a diferença nesse momento do nosso Brasil. Acho que a gente tem um longo caminho a percorrer, mas é nosso. E nós temos que aproveitar que a gente está fazendo uma reflexão de final de ano, com essa última palestra do ciclo, e pensar quais são as minhas metas para 2013. O que eu quero fazer e em quanto espaço de tempo eu vou me dar para que isso ocorra, para eu poder transformar e para eu poder levar essa transformação para o meu aluno. Ok? Eu agradeço muito a palavra e nós vamos depois abrir para perguntas, né? Então, foi um prazer estar com vocês de novo. Obrigada. Muito obrigada por enquanto. Nós vamos fazer agora um breve intervalo de 5 minutos e vamos ter o nosso momento de interação após esse intervalo. Lembrando que quem estiver nas salas de videoconferência na diretoria de ensino, basta pedir a palavra. Quem estiver nos assistindo por streaming, basta mandar um e-mail para o endereço faleconosco@rededosaber.sp.gov.br. Para o sorteio também, para participar do sorteio, o mesmo e-mail, coloca o seu nome completo, RG, nome da diretoria, e no assunto
o nome do evento e a palavra sorteio. Para quem está presente aqui, basta levantar a mão e aguardar a chegada do microfone. Muito obrigada. Daqui 5 minutos nós retornamos. Ok. Claro. Estamos de volta com a nossa palestra, agora com o momento de interação. Nós temos aqui 3 e-mails. 2 deles, Tânia, são do PCNP, o Lindomar, da DE de Jaboticabal. É que o Lindomar sempre participa, então o pessoal já... Acho que eu conheço o Lindomar. Eu vou ler o primeiro, tá? Que ele encaminhou 2. Bom dia, Tânia. Penso que é como escolher roupa para criança e adulto. Um menino de 16 anos e um senhor de 49 precisam usar calça, calçado, mas o estilo modelo para agradar a cada um é diferente. Assim é o ensino para cada um deles. O professor é o vendedor da loja. A missão é identificar o estilo, mas lhe apraz a oferecer as opções. Quer que eu leia já o segundo? A importância e a pertinência do tema dessa videoconferência é tão importante que várias vezes já tenho comentado que nossa função deveria ser denominada como PCNPA, Professor Coordenador do Núcleo Pedagógico e Andragógico. E nosso departamento nas diretorias de ensino, Núcleo de Coordenação Pedagógica e Andragógica. Afinal, nossa função principal é formar o formador para depois ele formar. Abraços, Lindomar. Bom, primeiro quero agradecer a contribuição do Lindomar. Eu acho que na outra palestra ele também falou um pouco sobre o que eles tinham desenvolvido, estavam desenvolvendo lá. Acho muito importante que a gente tenha essa consciência da diferença. Até estava comentando agora no intervalo, nós não aprendemos andragogia na faculdade, né? E pouco falamos da pedagogia quando a gente faz as nossas disciplinas de licenciatura. Então, acho importantíssimo que a gente veja as diferenças e comece a mexer na forma de dar aula. Reflita sobre isso e comece a transformar a forma de dar aula, dar mais voz a esse aluno, fazer mais pesquisas, leituras sobre isso. É muito rica a literatura e eu acho que a gente pode aprender muito com isso. E transformar, essa palavra, para mim, é muito importante, a gente precisa transformar algumas práticas para chegar a resultados mais eficazes para o nosso aluno. Tânia, o outro e-mail, ele é do diretor da escola, professor Manuel de Fátima Soares, mas é uma questão aqui de legislação referente à resolução do Centro de Línguas. Então, nós vamos discutir isso enquanto equipe e daremos a resposta para o senhor, tá bom? Nós temos um pedido aqui de palavra da DE de Americana. Bom dia, Tânia. Eu gostaria de saber a sua opinião para o comportamento do professor com relação ao aluno da terceira série do ensino médio. Quando se trata de um adulto que já está no mercado de trabalho, ele tem algo, um problema a solucionar, vamos assim dizer, né? Ele já sabe o que ele quer, o que ele precisa, né? Ele tem aquela motivação intrínseca, como você falou, né?
E também pragmática, porque ele precisa aplicar. E o aluno do terceira série que ainda não está trabalhando, como motivar esse aluno? Porque é uma das dificuldades. Ele ainda não percebe o conhecimento de várias matérias, não só do inglês, como importante para ele. Então, gostaria de saber a sua opinião. Eu sei que você já deu algumas sugestões a esse respeito, mas o que mais você poderia nos dizer? E se ele entra também nesse conceito de andragogia, se esse aluno do médio também posso dar esse mesmo direcionamento. Obrigada, passa a palavra. Obrigada pela pergunta. Bom, eu acho que hoje em dia, quando nós falamos de andragogia, e também a literatura diz isso, nós estamos falando de jovens e adultos. Na última palestra também surgiu uma pergunta sobre ensino médio, e é verdade, esses alunos, na sua maioria, não têm uma experiência profissional ou um interesse já específico, e nós falamos sobre trabalhar com projetos. Eu acho que essa ideia dos projetos pode ser interessante se você tiver temas. Por exemplo, poderíamos pensar nessa questão da Copa e que essas pessoas poderiam trabalhar até como voluntários e levantar o gosto desses alunos. Assim como a gente faz um direcionamento para que tipo de faculdade ele gostaria de fazer, ou quais são as profissões que ele sente que ele tem mais afinidade, talvez nós pudéssemos fazer uma análise de necessidades até dos hobbies desses estudantes. Talvez alguma coisa do tipo, que tipo de literatura você gosta de ler, ou qual é o tipo de divertimento que você tem no fim de semana. E a gente teria, na minha opinião, de atrelar isso, qualquer coisa que a gente vai ensinar, a uma preferência do aluno, ou alguma coisa que lhe chama atenção, ou talvez alguma coisa ligada aos pais. Nós precisamos tentar aliar aquilo que ele aprende a alguma coisa que seja concreta para ele. E como ele não tem isso na experiência de vida dele, talvez a gente tenha que buscar nesse entorno, né, na vida dele, se ele, de repente, tem tios ou amigos. Muitos jovens gostam, por exemplo, de música, né? A gente pode tentar pensar em projetos que levantem ou que abordem coisas que sejam desse gosto pessoal do aluno, de alguma forma. Não me vem à cabeça nenhuma atividade exatamente, mas eu acho que nós temos que começar da mesma forma com uma análise de necessidades, que não seria imediatamente para uma profissão que ele já tem, mas algo que ele pode almejar. Tantas vezes a gente faz, por exemplo, correspondência, né, entre os alunos daqui e alunos de outros países. De repente, podemos pensar em países que ele gostaria de conhecer, alguma coisa que seja do interesse dele. Eu imagino que, se nós fizermos isso, ele vai ter mais atenção e mais motivação de estar em sala de aula. Alguém aqui na plateia gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Então, gostaria de agradecer a todos, a presença de todos aqui, a todos que estão nas diretorias de ensino, que estão nos assistindo por streaming, a quem participou por e-mail, pedindo a palavra. Muito obrigada. Estamos encerrando, então, esse ano, mas o ano que vem voltamos. Tânia, estou te passando para as considerações finais, mas muito obrigado mesmo pela sua presença. As 2 vezes que você veio aqui foram palestras muito boas, acrescentou muito. Muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trocar um pouco com vocês, e entrar em contato com a realidade de vocês, que é um pouco diversa da minha, mas que eu acho que é muito importante, porque vocês estão nesse ciclo regular do aluno, e vocês estão pegando esse aluno da forma como ele está na realidade dele hoje. Então, eu espero sempre poder contribuir e agradeço a oportunidade.
Bom dia. Agora nós vamos dar início ao sorteio. Vocês preencheram os papeizinhos?